somos a GoNew, né? Obrigado, André Riccardi, por favor, o pessoal comentando ali. Obrigado, Igor, Masters, conselheiros certificados em inovação. Muito bacana, nós somos a comunidade GoNew. Impressionante, né? A nossa galera, como a gente se ajuda, né? Como a gente constrói relações, constrói saberes de forma coletiva. E eu fico muito lisonjeado, né? De poder estar aqui com vocês aprendendo, né? Daqui a pouquinho já vamos conectar aqui, não vamos ter nem, como eu sempre digo nos nossos programas, sem mais delongas, vamos realmente para aquilo que interessa. Mas só para apresentar um pouquinho aqui, né, e abrir alas, daqui a pouquinho o Sérgio, nosso queridíssimo Senior Advisor aí da GoNew, vai estar tocando essa dinâmica aqui, e eu vou ter o privilégio, hoje estou um pouco de folga aqui, né, Sérgio? Mas vou ter o privilégio de acompanhar e estar aqui. Eu só queria fazer essa abertura para você, principalmente que não nos conhece, né? Meu nome é Anderson Goddes, eu sou o autor de um livro chamado Governança e Nova Economia, né? Esse livro, escrito em 2017, lançado no começo de 2018, ele se tornou a comunidade GoNew, e hoje nós temos, espantosamente, 21 mil pessoas dentro dessa comunidade, atingimos esse ano. E essas 21 mil pessoas buscam o quê? Estudar profundamente, né, as conexões, as contradições, perdão, de conectar o mundo, né? Velocidade empresarial, controle, tecnologia ética, inovação, regulação, tudo isso são matizes, né, desse tema governança que nós estudamos, exploramos, tensionamos, temos há 3 anos, com muita profundidade, levá-lo à pauta no país, com muito orgulho e com muito respeito também, né, todas as matizes que se levantam, né? Nosso país é realmente muito estigmatizado por nem sempre fazer os negócios de uma maneira correta. Quando a gente une a perspectiva toda de inovação, uma série de paradoxos se apresentam, ou, como diria o Netflix, né, dilemas, né? E a gente endereça isso há 3 anos. O primeiro capítulo do meu livro, escrito em 2017, apontava o que eu tinha chamado na época de os 10 fatores de pressão da nova economia na governança. Hoje nós somos mais de 500 pessoas que já passaram pelos programas da GoNew, né? Nós temos 2 programas, um Master em Governança e Nova Economia e o C2I, que é o primeiro programa de certificação para conselheiros de inovação do país, um sucesso tremendo. E temos uma super novidade, daqui a pouquinho a gente vai estar falando aqui, né, sobre o C2I. Temos também novidades muito legais sobre esse tema de hoje aqui, Novo Poder, que é uma coisa que a gente endereça, né? Quem nos acompanha, quem está conosco, quem já passou pelos programas sabe que é um tema até que se reflete aí nas nossas canecas, né? Quem lembra aí da governança acionável, conectada e extensível, né? Os conceitos aí do ACE, que vem lá de Teams and Hands, do livro Novo Poder. Nós levantamos essa bandeira já há bastante tempo, porque acreditamos nessa governança jovial em todas as suas matizes, como eu já contei, né? Enfim, nós temos aqui hoje 2 dos conselheiros de inovação certificados também, que é o Sérgio e o Francisco Milagres, a nossa professora do Master, né? A queridíssima Madeleine Laxo, que vai estar daqui a pouquinho aqui com vocês também. Só que eu queria dizer que a GoNew, ela não é só essa EdTech, né? Cada vez mais tech, inclusive. A gente está desenvolvendo aplicações muito interessantes para impactar a sociedade empresarial brasileira, principalmente pequenas, médias empresas, startups, scale-ups, ou seja, essas empresas que naturalmente precisam de tomar decisões e, ao mesmo tempo, de buscar uma simplicidade dos aspectos de governança e um repertório de inovação para a tomada de decisão da alta gestão. Pois bem, além desses aspectos todos, a gente tem projetos sociais e de impacto muito bonitos e que eu tenho um orgulho enorme, né? Muitos aqui que estão nos acompanhando hoje são voluntários, então não queria deixar de mencionar os nossos projetos Mini Master, o projeto Master Impact também, que já apontou cerca se eu não me engano, já foram 90 pessoas que passaram pelos programas de impacto, e todo esse conjunto nós vamos estar formando ainda até dezembro de 2022. Nós temos um compromisso, né,
e um objetivo muito bonito de impactar 1 milhão de empresas no Brasil com uma governança jovial e com uma tomada de decisão de alto nível em relação aos aspectos digitais, né? E é um repertório bastante rico, mas também de bastante carência quando você aborda empresas, principalmente aí, que faturam 1 bi e que não necessariamente precisam daquela governança toda e também não necessariamente precisam e têm à disposição um repertório para tomar melhores decisões digitais. É isso que nós fazemos. E fazemos isso através dos programas de impacto, fazemos isso também através do nosso Clubhouse, né? E que ele tem uma dobradinha com o Spotify. Então, todo dia, 7h45 da manhã, estamos ao vivo. Entra lá, @gonew.co. A gente tem um perfil que nós fazemos um trabalho de curadoria muito legal, muito bacana, e colocamos sempre à disposição o nosso Day Asset, né? O ativo do dia para você estar bem informado sobre essas questões que visam impactar o mundo. Pois bem, a gente tem, eu não quero me alongar aqui, a gente tem convidados muito legais, já estão entrando por aqui. Nós temos o Paul, nós temos o Salim, né? Um dos fundadores da Singularity University. Nós temos os queridos, a querida Madeleine, nós temos... Nossa, hoje está riquíssimo, então nós temos 1 hora aqui para nos deliciarmos, mas eu não queria deixar de apontar uma coisa muito legal, uma novidade muito bacana, né? Nosso querido Salim passa a ser um professor do C2I também, da primeira certificação para conselheiros de inovação do país. Então, uma salva de palmas aí, se pudéssemos agora, por favor, para essa coisa muito legal. E as turmas que passaram terão também aula com ele, né? Então, olha só que bacana, a gente tem esse espírito aqui de lifelong learning, né? E vamos nessa, né? Tá muito legal isso. Temos mais novidades, né? Daqui a pouquinho aí, que o nosso querido Sérgio Alexandre também vai estar falando. Falei demais, Sérgio? Falei demais? Então tá bom, Sim. querido. Desculpa te atrapalhar. Já passou aqui do tempo de que foi previsto aqui. Então vai lá. Assume aí, querido, e eu vou atrapalhando aqui se eu puder, ou ajudando também. Um grande abraço a todos vocês. Bem-vindos aí aos nossos queridos convidados. Vamos lá, Masters. Pessoal, muito bom dia. Acho que vocês receberam aí pelo chat essa questão de português e inglês, tem o canal aí para escolher, então fiquem à vontade aí de escolher os canais, tem uma tradução ali simultânea no canal em português, né? E a gente vai trocar esse canal aqui, que é o principal, para o inglês, que é onde vão estar aí os nossos 2 convidados, né? O Paul e o Salim daqui a pouquinho, né? Só para vocês terem uma dinâmica aí do dia, né? A gente vai conduzir inicialmente um bate-papo com o Paul, daqui a uns 20 minutinhos ali pela nossa estratégia aqui de evento, a gente vai colocar o Salim e a gente vai terminar com os 2 ali por volta de 9h30, né? Vamos alguma coisa perto disso, né? Mas, gente, vamos lá, vou fazer se vocês já tiverem tido tempo aí de fazer a mudança do canal, já vou trocar para o outro lado aqui. Guys, thank you for coming, Milagres, Madá, and Paul. Paul, I think you are here in the video, Paul. Are you with us? Great. Yes, can you hear me? Yes, perfect. I don't know if you understood everything that we discussed in Portuguese right now, but we are just telling for everybody that we are here to discuss the new power, and we have the 2 channels in Portuguese and in English for everybody to understand what we are doing here. And translation was very helpful in English. Yes, of course. Until we have an artificial intelligence or a machine learning side of our brain to do it for us, I think we need to do it. But let's try to see how long we'll have this kind of thing. But again, good morning, community. It's GoNew communities. It's a pleasure for me to stay here with these guys. And just to start, I'd like to have a kind of a small and quick presentation for you, Madeleine. Please, could you please set up for us here some small words to start our morning with our invitees? Oi, bom dia, todo mundo. I could speak English, but I won't, because today I don't want to be Carmen Miranda. I want to be an intelligent person. Perfect.
Vou em português, gente. Pode? Bora. Liberou, Pode. então. Bom dia aí para todo mundo. Prazer enorme estar com todos vocês aqui. Paul, bom dia para você. Anderson, apresentação maravilhosa. Eu estava aqui achando que o Paul não tinha conectado, maluca com a Aline atrás dele, e ele já estava conectado e eu não. Que beleza. Mas, enfim, hoje nós vamos falar aí do novo poder, dessa realidade do mundo digital em que a gente vive, que tem sido o grande desafio dos nossos dias, né? Ter passado por essa experiência tão mágica de ser uma geração que atravessa uma transformação histórica. A gente tinha uma sociedade analógica, a gente foi criado para resolver todos os nossos problemas de forma analógica. Nós atravessamos uma sociedade que convivia com as duas coisas, sendo que podia escolher em que mundo queria estar. E hoje isso não existe mais. Hoje a gente não tem escolha da não convivência na sociedade digital. Então, é disso que nós estamos falando aqui, desse novo mundo que nós estamos começando a desbravar, que trouxe inúmeros benefícios para a gente, né? Vocês vejam na pandemia, fora o homeschooling, que assim, gente, homeschooling eu acho uma maldição, eu acho que é uma coisa que não é de Deus, mas fora isso, o resto, a gente está aqui em contato, está evoluindo, está trabalhando, porque nós temos a tecnologia, mas ela trouxe também seus efeitos colaterais, como tudo e todos na vida, né? É isso então, aí. nós estamos aqui para falar de como é que nós vamos atravessar, né, Sérgio? É isso aí, Madá. Paul, I know that you understand a little bit in Portuguese. Then I think you are so comfortable if Madá told us about the new challenge that we have today in our life. But Milagres, it's your turn just to say hello to Paul, and we need to start the conversation right now. Hi everyone, hi Paul, hi Madeleine, hi Sergio Anderson. Good to be with all of familiar faces around here and with the attendees. It's a pleasure to be sharing this mission with all of you here to discuss the impact of the digital new society and how this is affecting our present, but also the future. I've been working with controls, governance, and cybersecurity is the beginning of my career, and I've been seeing the transformation from within the industry. So it is a pleasure to be here, bringing insights also in the governance and control aspects, but also in the aspects of startups and this quick economy that we are part of this. So very glad to be here. It's up to you, Sergio. Thank you, Francisco. And Paul, we have a kind of ritual here in the Go New community. And it's your first time with us. And we have a first question for you related to the community. For example, in my case, I help people to be protagonists of digital transformation, for example. What about you, Paul? You help people too? What do I do? That's a very good question. I help people to build a better world. And that I do that in many different ways, sometimes by helping them to see things in a different way, to see an opportunity that they didn't realize was there. Sometimes it's by putting tools in their hands that they didn't have and giving them some new power, which is something that we will talk about soon. Sometimes it's through research and data. Sometimes it's, I'm a sort of advisor in most of my work. So I try and whisper in the right ears and make connections and build things. Perfect. After this question, Paul, it's time to say, who are you? Present yourself, please. And if you could add at your question, what does new power mean? I think it's important for us. So I'm Paul Hilder, and I'm a global Brit. I've spent most of my career working internationally and globally. I am the CEO and founder currently of a company called Data Praxis. The core of our mission is basically data for good. And we do strategy, research,
campaigns. E no passado, eu fui um empreendedor social com diversas campanhas e plataformas. E nós fizemos muito trabalho com política, que é o meu principal foco atualmente, trabalhando com líderes e partidos em diversos lugares, mas e com as pessoas em diversos históricos políticos e posições. Eu sou progressista, eu digo isso assim de forma aberta e ousada até, e eu acredito em eu estou desse lado, mas eu também trabalho com pessoas do lado à direita da política, né? Temos todas essas conexões. Então, isso foi um pouco a meu respeito. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o trabalho que as pessoas, do meu trabalho que as pessoas já possam ter visto. Então, o novo poder, New Power, é um pouco misterioso. Eu acho que a maneira antiga que as pessoas pensavam em poder era que era algo que era como um ditador, um rei, ou uma empresa grande, como a companhia da Índia, das Índias Ocidentais, né? Como era no caso da Inglaterra colonial, na colonização da América Latina e outros lugares. Claro, isso é o tipo de estrutura em que você tinha algumas pessoas em cima e outras embaixo não tinham nenhum poder. O novo poder, eu acho que é uma coisa que sempre existiu, e essa é uma maneira diferente de pensar sobre poder e que está se tornando cada vez mais importante à medida que nós vivemos em uma era cada vez mais em rede. E esse é um poder social, dos relacionamentos. Nós todos vivemos nessa teia da aranha, por assim dizer, de relacionamento com o poder. E isso é algo que é desafio, essa autonomia individual, mas também potencialmente é um empoderamento, porque nós todos temos fios e partes da teia que nós podemos puxar e fazer e trabalhar juntos. Mas também existem maneiras em que a rede e a web, como se tem a sua própria força, e essa é a força, o poder das redes sociais do Silicon Valley e diferentes tipos de redes. Isso é uma coisa mais complicada. Às vezes, a sociedade que nós construímos juntos pode se tornar um monstro que ameaça a existência sem que nós percebamos. E isso tem, de fato, suas próprias características, e é complicada essa questão do novo poder. É empoderamento, mas também é desempoderamento. Eu acho que é se fosse como um mar, em que você tenha que aprender a navegar e a nadar. Muito bem, eu acho que essa é a questão, porque é disso que nós estamos aqui discutindo o novo poder, porque nós temos algo novo, algo que nós precisamos criar paradigmas e colocar paradigmas fora desses contatos, e nós precisamos discutir coisas novas. Madal, vocês querem nos ajudar, talvez? Eu quero falar do documentário. Eu gostaria... Todo mundo viu, né? Foi, para mim, eu falei em inglês agora, The Great Hack, for me, it was very important because... So, o Great Hack para mim foi muito importante porque as pessoas viram que eu não era doida. Pelo menos não o tipo de doida que eles acharam que eu era. Porque, claro, eu sou um pouquinho doida, mas não daquela maneira como eles pensavam. Eu estava certa. E, então, o documentário foi algo para abrir os olhos das pessoas. É claro que é a sua área, mas isso tornou algo histórico. E começou uma nova geração de documentários, né, no mesmo assunto. E como é que você chegou a essa ideia? E eu queria falar sobre a Cambridge Analytica, porque as pessoas aqui no Brasil ainda pensam que é uma campanha de marketing política, mas vem da estratégia de guerra, do warfare. Isso é algo muito mais forte do que simplesmente o marketing político, né? São dois mundos juntos agora, não é?
E, Paul, é claro que é impossível falar com você sem mencionar o Great Hack. Como o Madá disse, é tão importante porque a Cambridge Analytica é uma coisa que a gente não conhecia até acontecer, até os fatos. E só para dar um pouco de informação na sua resposta para mim, e a repercussão, porque a repercussão na China, eu acho que esse tipo de coisa hoje em dia é tão interessante para entender o ponto de vista deles nesses fatos e nesse novo mundo. O que você acha, Paul? Bom, como pessoa que passou uma parte da sua vida tentando usar a rede e a internet para os objetivos de democracia, e quando eu vi como estava começando a ser utilizado, e muitas vezes como negativo, um impacto mais negativo, de maneira mais manipuladora e desempoderante, né? Ao mesmo tempo que eu fingia ser empoderadora. Para mim, se tornou até um assunto pessoal. Eu acompanho de perto as eleições do Trump e o Brexit. E como esse assunto foi anulado nas ruas da Grã-Bretanha. E ao mesmo tempo eu encontro pessoas que fazem campanhas, líderes do Brexit. Nós fizemos negócios com alguns deles, nós vimos todas essas coisas ali de dentro e também por fora, né? E a minha perspectiva é que havia raízes autênticas da campanha do Trump e do Brexit. E a frustração, o desejo de mudança, mas também dava para ver, como alguém que trabalhou em campanhas de internet, muito da minha vida, e eu pude ver que havia altos níveis de manipulação profissional sofisticada na internet, e isso aqui foi antes do Brexit ou do Trump. E isso tudo veio aqui da Bretanha, do meu próprio país. E eles tinham, de fato, uma atração muito grande nesse tipo de combate psicológico. Eu comecei essa investigação e foi uma jornada, de fato, né, na toca do coelho, por assim dizer. E no filme da Netflix, o The Great Hack, você vê que nós entramos nessa jornada e nós nos comunicávamos, mas houve uma forma em que a rede e o fato de que eu tinha trabalhado com pessoas da direita me permitiu ter conversas mais profundas com algumas das pessoas que se envolveram bastante. Então eu achei fontes que tinham trabalhado na Cambridge Analytica, que conversavam comigo de maneira muito direta, por um período de 2 anos, e um deles falaram sobre isso como uma arma. Essa era a maneira como eles discutiam e viam uma coisa, para manipular populações. E ela era custeada principalmente pelo Marcellus, que era uma família de hedge fund dos Estados Unidos. Eu conversei com algumas pessoas próximas deles. Uma longa jornada. Eu lembro que nós nos encontramos no Brasil em 2018. Nós falamos um pouquinho sobre isso, porque eu ainda estava na investigação e da coisa toda estourou. Algumas semanas depois. E uma das chaves para isso foi que eles trabalhavam em um determinado aspecto e uma mulher jovem, bem complicada, que já tinha tido muitos erros na sua vida, ela tinha sido uma idealista, mas tinha uma questão de sedução pelo poder dessas tecnologias, a oportunidade de
tentar melhorar as coisas, mas também a tentação de pegar atalhos. Então, essa mulher, essa pessoa, estava trabalhando com pessoas, não eram sociopatas, mas acho que eram psicopatas mesmo nessa companhia. E ela acabou se tornando uma pessoa que queria manipular e no fim foi manipulada. É uma situação muito complicada. E eu tive um diálogo muito longo com essa investigação das eleições, etc. Enfim, para resumir a história, a Britney, para mim, é uma figura de como você pode ficar perdido no meio de um processo desse. Ou seja, você pode fazer as decisões erradas e aprender uma lição. E eu acho sempre importante contar essa história. Por quê? Não é uma história de uma companhia no Reino Unido. É uma história sobre a natureza de relações sociais e relações econômicas. É uma história que tem um potencial de chacoalhar o poder no Vale do Silício, poder político, e potencialmente é uma ferramenta para a educação. Durante esse processo, eu também comecei a fazer campanhas nos Estados Unidos antitrust. E, basicamente, isso é uma postura que foi impossível considerar antes da crise da Cambridge Analytica. E agora nós temos muita discussão sobre isso no Vale do Silício, na política de Washington, e toda essa discussão seria impossível antes do que aconteceu com a Cambridge Analytica. E é isso que acontece. Eu falo com as pessoas em Bruxelas, por exemplo. Então, tem um prêmio de legitimação. E nós já vimos muitos eventos que mostraram como eles são uma ameaça à democracia. E isso se apresentou por causa dessas máquinas, desse controle, que agora essas máquinas estão intermediando nossas interações sociais. E isso vai ser uma conversa muito séria para nós nos próximos 10, 15 anos. E eu acho que nós fizemos as coisas de um jeito que poderia ter sido melhor, mas vai ser muita conversa, muita discussão e muita briga de poder para que a gente chegue num lugar melhor. Uma pergunta. Parece que quanto mais tecnologia a gente tem, mais importante é o valor humano. Durante todo esse processo, eu prestei atenção em duas coisas por causa da minha religião, e o Paul faz isso porque ele é uma boa pessoa. Mas não é que eu estou dizendo que eu sou uma boa pessoa, mas eu sempre tenho que pedir perdão, eu acho. Nem que seja a cada meia hora. Eu acho que a moral da pessoa é muito importante, porque há também o conceito de redenção. Não é assim, que nem aqui no Brasil, vamos fingir que não tem nada acontecendo. Não é assim. Redenção é diferente. Como você vê esses dois valores humanos, redenção e moral, nesse mundo digital em que vivemos? Puxa, essas são as perguntas de $1 milhão, né? Primeiro, quanto tempo, né, eu tenho para responder isso, né? Eu vou tentar ser rápido. Eu vou primeiro falar de redenção, depois eu vou falar de moral.
há uma grande tentação nesse mundo de complexidades, de excesso de informação, em que as pessoas vão, cada uma para sua tribo, e simplificam os outros para que não se leve em consideração os argumentos dos outros. E simplesmente você vai dizer, você é uma pessoa ruim. E eu digo, não vão para essa abordagem, porque nos torna todos estúpidos e cria barreiras na sociedade. Então, é por isso que eu sempre trabalhei para tentar criar relações que vão além de relações políticas. Mas também nós nos apequenamos quando nós dizemos, você é só comunista, você é só fascista. Veja, eu sou contra o racismo, tá? Eu faço campanha contra o racismo. Mas veja, há raízes aí, políticas, mas é aí que entra a redenção, que não é apenas a questão do respeito entre os seres humanos. Você não diz, você é como uma barata, você é um inseto, você não vale nada. Não, você tem que tratar todos como seres humanos. Mas também há o fato de que todos podemos cometer erros e temos que aprender com esses erros. Há muitas coisas erradas na sociedade e podemos tentar melhorar. Eu acho que a ideia de estar sempre aberto, com respeito, tentar encorajar a todos para que sejam o melhor que podem ser, eu acho que isso é crucial. Eu acho que é melhor isso do que tentar lutar o tempo todo para consertar o que está errado. Mas às vezes é necessário, claro. E a questão do indicador moral de cada pessoa, não é? Claro, um pouco já está implícito no que eu acabei de dizer, mas é importante tentar ficar claro sobre o certo e o errado. Eu já estudei muita filosofia e eu não acho que tudo é relativo e não é assim, não é tudo relativo, nada é certo ou errado. Não, eu acho que há certo e errado, mas há ditadores como Putin que ativamente promovem certas ideias estranhas, mas a ideia é que tudo é possível, nada é verdade ou mentira. Bom, há uma sedução nessa ideia e é a raiz para o inferno, na minha opinião. Todos temos que acreditar que muitas coisas são possíveis e podemos construir a sociedade em novas maneiras. Tem um filósofo brasileiro, Humberto Unga, que eu acho que é brilhante nessa questão. Nós podemos refazer a sociedade e torná-la melhor. É claro que há muita oportunidade aí, porque isso tem que tomar cuidado para não levar a erros terríveis. E é aí que você tem que falar da moral das pessoas. E o aspecto mais fundamental da moral das pessoas é tentar ver o que há de bom nos outros numa relação prática, mas a ideia é, eu não faria com você algo que eu não queria que fizessem comigo. Então, o que seria certo na sociedade? Para mim, a minha moral me diz que eu tenho que lembrar que nem sempre eu estou certo, mas eu tenho que estar a serviço dos outros, para o bem maior. Muito bom, Paul. Só uma pergunta do chat do Luiz, que também é um conselheiro certificado aqui. E a pergunta é: quem está no controle? Ou se a gente consegue fazer alguma coisa global?
I think that Veja, eu acho que nenhum indivíduo está no controle. Há muitas pessoas no controle. É uma tentação, né? A ideia de perguntar quem é o Joe Biden, ou o Donald Trump, ou o Jair Bolsonaro. Não, não é isso. Não é o Putin ou o cara do Reino Unido. Não, não dá para dizer que tem uma pessoa só no controle. A verdade é que cada um tem o seu papel e não importa se isso é político e todos têm um ponto cego. Você pode colocar todo o poder nas mãos de uma pessoa só, você vai ter um problema enorme. Por isso que eu acredito em democracia. Eu sou antiquado, apesar de que eu acredito muito em tecnologia, eu sou democrata, eu acredito em democracia. Eu acho que sempre temos que pensar nos desafios e na possibilidade de contestar. Todos têm que poder contestar. É só assim que podemos conseguir as formas de maneira correta. Porque o controle da realidade é um mito. É um mito. O controle sempre depende do consentimento de milhões ou bilhões de pessoas participando de um sistema. Perfeito, perfeito. Bom, nós temos agora o Salim, que acabou de chegar nessa conversa. Oi, Salim, como é que você está? Eu estava aqui ouvindo os comentários do povo, fiquei super feliz. Perfeito, prazer para nós. Prazer para nós. Então, Salim, só para começar a falar dessa conversa, estamos falando do novo poder. Como podemos gerenciar esse novo poder? Por quê? Hoje nós temos dinheiro digital, dinheiro criptodinheiro, nós temos human surrender, nós temos organizações exponenciais, no fim das contas. Como é que você vê esse novo mundo, afinal? E o que significa o New Power para você, o novo poder? Quando você olha para esse cenário e você diz, uau, realmente é um novo cenário, e como eu vou gerenciar essa situação? O que significa para você esse novo poder? É só para iniciar, é uma questão simples. Mas o que significa esse novo poder para você? Bom, eu acho que para mim, primeiro o jogo mudou. Eu acho que há uma transição metafísica que está passando pelo mundo. Eu acho que nos próximos 20 anos nós vamos saber como o mundo vai ser nos próximos 100 anos. Eu estava tendo um debate com o Peter Diamandis outro dia e a gente tem que estar numa simulação, né? Porque a vida é interessante demais para que isso não fosse uma simulação. Então, foi uma perspectiva interessante. Então, eu acho que para que coisas importantes aconteçam, tenho 4 observações sobre o mundo. Primeiro, com todas as mudanças tecnológicas acontecendo, você teve a imprensa de Gutenberg no século XV. A gente chamou isso do momento de Gutenberg. Por quê? Transformou a sociedade, dando acesso à literatura para todos e à Bíblia para todos. Então, a gente tem muitos momentos Gutenberg acontecendo. A energia solar é um momento Gutenberg. Robôs, drones, tudo isso são mudanças fundamentais no mundo. E eu acho que nós nunca vimos isso antes. Durante a história, sempre você tinha uma tecnologia acelerando ou outra, mas nunca tantas ao mesmo tempo como agora. A segunda coisa é que todas as instituições agora estão sendo repensadas. Sistema legal, sistema de saúde, democracia. Por quê? O metabolismo da democracia é lento demais para o ritmo de mudança que estamos passando agora. Então,
eu acho que a gente pode ver que algumas instituições vão sobreviver. A educação está se quebrando. Bom, e o terceiro ponto são os líderes. O Paul já falou, os nossos líderes não estão treinados para isso. Toda a liderança deles está pensada no século XX, para situações do século XX. O treinamento da civilização era outro. E a observação final é que a maioria da implementação está acontecendo em nível local. A gente talvez não esteja vendo isso ainda, mas eu acho que a gente vai ver cidades-estado. Agora tem uma coisa no Brexit aí acontecendo, não é? Mas é uma tensão ali. É rural versus cidade, ou São Paulo, México, Cidade do México, Xangai, não importa o tamanho do país. Então, o que nós estamos vendo aí é um novo poder, quer dizer, essa energia solar, exército, cidade versus fazenda, etc. Então, nós vamos ver mudanças geopolíticas e uma função super importante da tecnologia que é levar ao progresso. E a gente está tendo problema de absorver isso. Eu tenho até um insight que eu gostaria de colocar aqui. Muitos líderes globais discutidos aqui, que agora alguns a gente não pode falar, mas alguns líderes, como os líderes estão fazendo com relação ao controle de informação, acesso de dados? Será que eles acham que deviam estar fazendo isso faz tempo? Ou eles estão usando isso só para hackear coisas, como a história do Great Hack, não é? A história da Cambridge Analytica, não é? Esse processo de investigação. Como você está mudando a direção para coisas que às vezes a gente não vê, eleições sendo definidas de maneira diferente, e às vezes a gente não vê o que está na frente do nosso nariz, não é? Então, sempre há uma questão do capitalismo, muito dinheiro que está sendo colocado para lá e para cá. Por exemplo, eu acho que tinha uma pessoa que falou que nossa, o Sarkozy devia ter sido um agente da CIA, eles estavam espionando as pessoas e ganhou um prêmio por ter sido um agente da CIA. É uma brincadeira, mas nós estamos num lugar estranho agora. Eu acho que é muito fácil para os governos pegar esses dados para que sejam usados em seu interesse. E o desafio é como você escapa disso, não é? Há otimismo no que está acontecendo na Rússia. Vocês lembram que há uns 3 anos atrás esse meteorito atingiu a Rússia e havia 200 gravações diferentes desse momento de 2 segundos? Então, como é que as pessoas tiveram tempo para pegar os seus celulares e gravar isso? O fato é que os russos têm aquelas câmeras no painel do carro para proteger contra fraude de seguro e daí, então eles estão usando a tecnologia para se defenderem contra o Estado. E eu acho que nós estamos começando a ver o surgimento de muito mais disso, em que os cidadãos basicamente usam as suas capacidades contra o governo. E, é claro, é um momento ruim para a democracia e para a liberdade. O jornalismo está uma bagunça. E eu ainda tenho uma posição muito otimista, porque vocês veem que as tecnologias são os grandes motivadores do nosso progresso no mundo e talvez o único grande motivador, driver, né?
E agora nós temos uma dezena de tecnologias avançando muito rapidamente. A abundância que nós vamos receber vai ser profunda e como chegar lá é que vai ser a pergunta. Eu acho que existe uma perspectiva metafísica do que está acontecendo. Nós estamos agora no mundo com uma série de arquétipos masculinos, as corporações, o complexo militar, industrial, né? São essas estruturas muito rígidas. Nós estamos avançando para uma estrutura mais feminina, criptomoedas, internet, todos meio que participativo, e quando você tem um mundo de escassez, você tem que ter um modelo de controle mais masculino, e quando você tem um modelo de abundância, você precisa de uma arquitetura e um arquétipo feminino, porque o feminino, quando encontra a abundância, ele compartilha. O masculino, quando ele encontra a abundância, ele tenta acumular o petróleo, o Wall Street, e agora nós vimos isso, né, que esse aumento do arquétipo masculino, tentando pegar os recursos do mundo. E a verdade é que nós entramos numa abundância. E quando encontramos isso, nós só precisamos compartilhar. E eu acredito que nós estamos ali, de fato, ali nos últimos suspiros desse arquétipo. E eu sei sou muito otimista. Se você voltasse a 100 anos atrás, as pessoas mais ricas do mundo tinham quase que exclusivamente herdado sua riqueza. Hoje, existem pessoas que de fato conquistaram, ganharam seu dinheiro, usando isso tudo, e estão usando de maneira mais construtiva. E isso nos leva ao insight que você mostrou sobre riqueza e dinheiro, e eu lembro de um exercício que nós fazemos como parte da mesma comunidade que vocês criaram há alguns anos, e quando eu entrei na SUV e era um líder de iniciativas, o impacto daquilo que nós faríamos na segunda, né, quando voltássemos para a nossa cidade e transformássemos o mundo, mas a gente voltou para uma estrutura centralizada e nós ficávamos deprimidos porque a gente não conseguia quebrar esses controles. E um aspecto específico que é desafiador é a força de utilizar a nova economia e discutir mais plataformas de acesso, economia EXO, e talvez você poderia apresentar um resumo daquilo que nós fizemos, o que está acontecendo. É claro que isso é um exercício. Nós temos encontrado muitos desafios na transformação desse digital em algo feito. Nós temos discutido muitos problemas de conexão dos dois mundos, mas ao mesmo passo que nós vimos, e esses desafios existem, por exemplo, a nova economia baseada no blockchain. Eu acredito que aquilo que nós entendemos, e eu escrevi um livro chamado Organizações Exponenciais, focando nessas organizações de uma maneira completamente diferente, que a gente não tinha visto antes, na última década, e o livro documenta isso, e depois disso nós temos resolvido o que eu acho que é de fato a base dos problemas da civilização, que eu chamo de resposta imunológica. E você vê isso em grandes empresas. Se você tenta uma ruptura, os anticorpos se atacam. E toda grande empresa do mundo luta e tem conflito com inovação por causa disso, porque as empresas são arquitetadas para eficiência e previsibilidade. E o mundo está entrando numa fase completa de inovação disruptiva. Então, todas as características que o tornaram bem-sucedido não vão funcionar no futuro, e a empresa resiste. E a gente vê isso no setor público também, em que as políticas existentes, esse sistema imunológico, que estão lutando contra o Uber e o Bitcoin, e nós construímos um conjunto de ferramentas para romper com essa resposta do sistema imunológico. Nós começamos com empresas criando ali um processo que nós fizemos um piloto com a Procter & Gamble, e agora a gente já fez 30 vezes com HP, Visa, Black & Decker, no Brasil também, e nós resolvemos esse problema. E daí criamos também algo para fazer a mesma coisa no setor no setor sem fins lucrativos. E agora estamos trabalhando com uma tentativa de transformar o sistema imunológico em instituições, quer dizer, educação,
educação, as pessoas resistem mudanças na educação, são os professores, são os sindicatos dos professores muitas vezes. No jornalismo, os jornalistas ainda não conseguem sair, não conseguem tirar da cabeça deles que o modelo de negócio deles está falido. E quando nós aprendermos a fazer isso, eu acho que é mais ou menos como o Tony Robbins, né, faz uma mudança, né? Você tem que mudar o seu estado subconsciente. E a gente aprendeu a fazer isso no nível organizacional e institucional. E eu acho que existem algumas ferramentas vitais para, de fato, abraçar as novas ideias. Nós temos uma comunidade agora de quase 8.000 consultores no mundo todo que praticam e conhecem muito bem essas metodologias e aplicam essa metodologia. E isso é essencialmente o nosso ecossistema. E a minha conclusão é que se nós não resolvermos esse problema da resistência do sistema imunológico para novas ideias, não importa qual é a tecnologia e o que elas vão fazer, nós não vamos implementá-las. Então, tem que resolver isso primeiro e para poder absorver ideias novas melhores. Incrível, porque eu trabalhei em sprints com você e outros membros da comunidade e sempre contatando as pessoas a cada trimestre. E é importante ver que eles mudaram completamente, até o vocabulário deles, porque eles estão fazendo isso novamente eles estão treinando as equipes. E isso, de fato, me levou de volta a me reconectar, porque nós tivemos a oportunidade de vender isso para uma empresa de consultoria grande, mas nós decidimos abrir isso num livro, estamos trabalhando com isso num novo livro, de maneira completamente aberta, de maneira colaborativa, uma mentalidade completamente diferente, é incrível. Então, eu vou abrir novamente para o Sérgio, trazer o Paul. Sim, eu gostaria de trazer o Paul de volta, porque nós falamos sobre educação, por exemplo, Paul, e eu estava lendo o seu artigo e pensando de 8 de março sobre a nova maneira que nós temos, né, em bancos e a maneira como o mundo econômico vai ser. E no seu artigo você mencionou algumas coisas relacionadas ao novo mundo e ao novo sistema bancário, por exemplo, com os bancos digitais. E no final do dia nós temos que ter uma educação nova para utilizar essa nova maneira de gerir as finanças do mundo todo. Você poderia, talvez, elaborar e estabelecer uma ligação entre essas coisas, ou seja, reconstruir a educação para reconstruir as nossas finanças no mundo todo, ou não faz sentido reconstruir essas duas coisas ao mesmo tempo? O que você acha sobre esses dois pontos? Acho que para nós é muito interessante, porque aqui no Brasil, na minha perspectiva, a nossa educação e a nossa base e a nossa forma de educar é tão antiquada, mas o sistema bancário aqui no Brasil é tão bom. Então, para mim, isso é meio que um paradigma. Porque nós temos bancos excelentes e serviços muito bons aqui, mas não temos a população e os cidadãos preparados para isso. Então, no final das contas, essas duas coisas, nesse novo mundo, com essa nova força, correndo juntas ou não? Paul, please. Well, Paul is freezing. Bom, eu acho que aqui o Paul não... Não, eu estou aqui. Eu acredito que você estava falando sobre um artigo que talvez eu tenha escrito, talvez o Salim escreveu isso. Eu acho que isso aí seria mais uma questão inicialmente para o Salim, né? Salim, você reconhece essas ideias? Sim, a questão sobre o sistema bancário no Brasil é muito avançado, mas a capacidade de educar é muito pequena. E ele fala muito sobre imunossistemas, né? Isso tá é claro, é melhor no setor privado, tá? Tá, ok? No setor governamental é muito pior. Se você atacar esse lado, é muito pior, né? O nosso modelo de universidades, por exemplo, não muda há 400 anos. Tem um bom exemplo da SU em que as pessoas de uma grande universidade visitaram
Sim, na verdade, eu vou falar desse exemplo. E para mim isso foi um instigador, o motivador para escrever o livro. Falando da Universidade da Singularidade, muito no começo a gente teve uma visita da principal escola de negócios no mundo, né? O reitor veio e falou, a gente poderia fazer uma reunião? Eu falei, claro, ele chega e ele abre ali 5 jornais e fala sobre esses artigos que foram escritos. E ele falou para mim, como é que vocês conseguiram isso aqui? Eu tenho um orçamento enorme, não consigo isso aqui. Ele me perguntou, tá, qual que é o tamanho da equipe de vocês? Olha, a nossa equipe está aqui, tem 5 pessoas que estão aqui nessa sala. E a mente dele parou. E depois ele falou... olha, vou sair daqui e vou jogar frisbee lá fora, tá bom? E ele ficou jogando frisbee lá fora 2 horas. E eu perguntei para ele, tudo bem? E ele falou, olha, eu não sei como é que vocês fazem. A minha equipe lá, pessoal no meu escritório, tem 20 pessoas. Como é que você faz uma universidade com 5 pessoas? Bom, a gente, claro, esse aqui faz a Google Docs, esse aqui faz patrocinadores, ela ali faz o currículo, não é como qualquer startup. E eu percebi que tinha uma coisa que tinha mudado muito e a geração antiga não entendia. É como falar para um banqueiro antigo sobre Bitcoin, eles ficam apopléticos. É como se você tivesse uma lei, que você tivesse de menos de 25 anos para programar blockchain, claro que não. Tá? Mas volte 1000 anos, ou seja, uma geração vivia exatamente como a geração anterior, e a geração anterior poderia ensinar a anterior, né? Olha, se você ouvir tal barulho, faça isso, né? E eu acho que isso a nossa relação e a nossa vida é muito diferente da dos nossos pais. Nossos filhos também, a lacuna está ficando cada vez maior, e eu acho que qualquer criança de menos de 12 anos, hoje em dia já não é nem o ser humano mais, tá? Deve ser uma espécie completamente diferente, um nativo digital que está operando de maneira completamente diferente de quem tem 20 ou 30 anos. E a gente não consegue ensinar da maneira como a gente ensinava antes. E basicamente a gente tem que criar um sistema de valores e falar, olha, agora depende de você. E a gente tem que pegar e tirar quem está basicamente com 70 anos e tirar essas pessoas do caminho. Bom, eu vou concordar com o Salim em alguns aspectos. Eu acho que o que eu gosto daquilo que o Salim está falando é que essa ideia de que nós precisamos de uma solução similar ao tamanho do desafio, é que a gente precisa de uma mudança exponencial. E aplicando a isso não somente essa ambição, mas também aspectos de ser rigor, inventivo e também inteligência emocional e social, que muitas vezes faltam. E acho que havia um culto à ruptura no Silicon Valley. E eu acho que esse culto é um culto mesmo, tá? Isso é exagerado. Se você está pensando simplesmente sobre ruptura, você sempre pensa, e você vê muito disso na McKinsey, nas consultorias. E no Reino Unido, eles investiram 20 bilhões de libras esterlinas nos sistemas de testes contra o coronavírus, que acabou dando completamente errado. Né? Isso foi feito por consultores. E o que aconteceu e funcionou, foi o programa de unionization do Sistema Nacional de Segurança, que tem várias deficiências, mas tem um conjunto de relacionamentos sociais. E a área em que eu acho que o Salim estava certo, dizendo que há muitos obstáculos nas instituições que podem destruir esses programas de mudança. E muitas vezes a questão é como é que você encontra aquela peça de resposta imunológica de fato se torna produtiva. E quais são as coisas na cultura, ou nas instruções, ou relacionamentos da rede informal numa instituição que são muito preciosas, que você precisa utilizar e talvez reformular. E para mim essa é a resposta dessa coisa. Um amigo meu
foi o fundador do DeepMind, com um dos laboratórios líderes de inteligência artificial no Google, e ele trabalhou muito em mudança organizacional, e era um processo fascinante ver como ele navegava, levando de fato essa inteligência artificial de ponta, permitindo que você previsse quando alguém fosse ficar com fosse ter uma doença antes até mesmo do médico conseguir prever isso. Mas fazendo isso juntamente com as pontos fortes das instituições, acho que para mim esse é o futuro, tá? Claro, eu concordo com isso, tá? Mas eu acredito que uma coisa fantástica na pandemia é que as pessoas entendem a necessidade de governo. Pela primeira vez, eles estão vendo isso aqui nos Estados Unidos, tá? É um agrupamento de pessoas que dizia, nós nunca precisamos de governo, e claro que precisa, né? Ou seja, quando a pandemia acontece, quando você tem uma emergência climática, ou seja, em áreas que estão ficando cada vez mais voláteis, você precisa desse amortecimento que o governo pode prover cada vez mais. Eu concordo, mas eu tenho um contra-argumento de que o governo em si pode fazer coisas de maneiras muito diferentes no futuro. E um dos resultados mais profundos do blockchain, porque você pode descentralizar a autenticação, vai ser de fato uma forma de automatizar todo o governo, porque o governo, sim, você tem uma autorização para pescar, você tem a sua carteira de motorista, sim, você tem um título e dessa propriedade, e eu acho que dá para sair disso, e o governo pode focar mais nas políticas de autenticação e automatizar isso. Me pediram para fazer uma palestra na Conferência Republicana nos Estados Unidos, e o meu título foi: como é que você reduziria o custo de governo em 10 vezes dentro de um prazo de 10 anos? Porque é possível. E em um certo momento eles disseram: peraí, isso aí, eles falaram: mas peraí, você tem que abraçar a tecnologia, nós somos republicanos, não podemos fazer isso. E aí a discussão acabou, claro. Mas com certeza a oportunidade de alavancar novas ideias e aprofundir, a gente deveria se beneficiar disso. Por causa do tempo, infelizmente aqui nós estamos próximos de encerrar, tá? Gente, eu preciso encerrar agora, me desculpem, eu acredito que esta conversa estava tão boa, mas eu gostaria de lhes pedir uma última questão. Nós estamos aqui e temos muitas pessoas aqui, alunos de certificação na nossa comunidade. Se vocês pudessem dar um conselho para cada um desses alunos e desses alunos e dos certificados também, o que vocês sugeririam? E uma frase breve. Claro, nosso tempo já acabou, mas, por favor, façam uma coisa. Paul, você quer iniciar? Qual seria o seu conselho? Eu acho que o melhor conselho que eu daria para qualquer um são duas partes. Não aceite as regras e não seja malévolo, não seja mal. Se você não aceitar as regras, você vai entender que você não pode ser malévolo, e você vai entender as possibilidades. Essa linha. Eu gostaria que as pessoas reconhecessem que quando você encontrar ideias, tecnologias novas, porque antigamente o cérebro tem lá aquela região da amígdala, né? É um mecanismo que identifica medos, e quando você vê algo novo, a amígdala reage negativamente, tá? Por isso que o noticiário sempre é muito bem sucedido, né? Porque eles atacam diretamente a região da amígdala, disparam o medo, né? CNN, a gente chama de Crisis News Network, né? Mas, enfim, na verdade, as coisas novas não são necessariamente ruins, e eu acredito que eu daria a sugestão de que quando você vir algo novo relacionado relacione a um potencial, não a perigo. Por exemplo, quando as pessoas falam em carro autônomo, o carro pode matar alguém, né? Claro, a gente não quer ser morto por um robô, né? A gente prefere ser morto por um motorista que seja uma pessoa viva, mas enfim, existe essa resposta inicial a novas tecnologias que as pessoas têm e que assustam,
E essa seria uma das coisas. E a segunda coisa é que reconhecer que a tecnologia está gerando abundância. No final da década nós temos uma abundância de energia solar, água limpa, educação e saúde. Muito vai ser online e gratuito nos próximos 10 anos. E a gente tem que abraçar isso e não resistir a isso. Gente, muito obrigado por seu tempo e pela nossa conversa. Eu acho que nós precisaríamos de horas para concluir essa discussão, porque nós temos o curso de Never Power e a nova forma de fazer as coisas aqui na Go New. E um comentário, eu lembro a experiência de ter e conversar horas com lubrificante social como vinho, não é? Então, espero que no futuro nós possamos nos encontrar novamente, pessoalmente. Nós temos uma sessão chamada O Sentido da Vida, e eu lembro sessões que duravam 6 ou 8 horas. Isso, claro. Aí o álcool é obrigatório, né? Claro. Muito obrigado, Paula. Obrigado, Salim. Obrigado, Madeleine. Ótima conversa. Muito obrigado por ter essa discussão. Esse diálogo é muito importante. Obrigado, gente. E eu vou agora mudar para o português, porque nós aí continuaremos mais 30 minutos com alguns alunos da nossa comunidade aberta para ter um debriefing desta conversa. Salim, Paul, muito obrigado por seu tempo e espero vê-los no programa New Power, talvez daqui a um mês, alguma coisa assim. Precisamos discutir. Ok, gente, muito obrigado. Madá, agora vamos mudar para o português. E aí? Daria mais umas 2 horas de papo fácil aqui. Madá, me desculpa, mas eu tive que, por causa do tempo deles, tá, Madá? Tive que dar um corte ali, 9h35. Eu falei, eu também não. Eu olhei aqui reloginho. Não, tranquilo. Muito bom. Vamos repercutir. Tá contigo aí, tá contigo, Anderson. Acho que tem ali um ponto importante para a gente jogar aqui para a comunidade agora, fazer um debriefzinho, né? Vamos fazer um debriefing em português aqui, sensacional, com quem quiser. Aliás, quem quiser levantar a mão aí, entrar, comentar da nossa rede, Masters em Governança e Nova Economia, Advisors. A galera do Master 10 já se habituou um pouquinho, já foi provocada pela Madá em relação, né? A Madá, nossa queridíssima nova professora do Master aí. E junto, né, Madá, nós temos escrito e construído já há alguns meses um trabalho feito com muito carinho, né? Esse Master Novo Poder contigo, né? E com a vinda do Paul, né? Que você trouxe, e as indicações que a gente tem discutido lá nesse novo programa e tal. Estamos lançando aí em primeira mão ainda, pré-lançando, né? Mas o fato é que, como é importante, né? A frase que mais me marcou aqui, não sei para vocês, eu anotei aqui e até compartilhei aqui no nosso chat, foi do Salim dizendo o seguinte, né? O metabolismo da democracia é lento demais para as transformações que estamos passando. Né? E aí eu lembrei de uma coisa que é a seguinte, e quando a referência voltar a ser, ou passar a ser a referência hegemônica, passar a ser um país mais fechado, por exemplo, com uma internet fechada, e aí? Quer dizer, a gente tinha o estereótipo do modelo americano, vencedor, aberto, capitalismo e tal, e coisa. E nós estamos claramente mudando essa regra, né? E não é um baita de um paradoxo ou de um dilema, como diria o Netflix? Olha, você sabe que eu fiquei pensando no que os dois falaram? Muito também dessa questão de você... Eu acho interessante como se relaciona tudo ao corpo humano, né? São os anticorpos, é isso, aquilo a gente volta para o que tem de mais humano. Mas a gente sempre teve uma noção de que poder é controle. Poder é estar no controle. Então, se você tem o poder na empresa, é porque você controla. Se você tem o poder institucional ou o poder de governo, é porque você controla. Nós estamos entrando numa era em que só vai conseguir se manter no poder quem tiver a plena noção de que ninguém tem controle. Se a pessoa não souber exercer o poder sem a ilusão do controle, ela não se mantém mais, porque o controle não existe.
nunca existiu, mas a gente conseguia ter uma ilusão de controle, que não vai mais existir. Então, eu não sei se esses modelos ficam tão contrapostos, porque no modelo americano você tem uma ilusão de controle por meio das empresas e da sociedade que controla algo, e no modelo russo e no modelo chinês de governos que controlam pessoas. Será que isso se estabelece? Paradoxo, né? Anderson, você viu a quantidade de mãozinha levantada que tem aí, pois cara? É. Acho que esse negócio não vai acabar antes do almoço, não, meu. Não, vamos lá. Eu acho que eu capturei a sequência aqui, e primeiro Domingos, se eu não me engano. Vai lá, Domingos. Eu tô com uma super ruim na internet aqui hoje. Por isso que eu... Vai lá. Liguei. Bom, você capturou uma das duas frases do Salim que realmente foram diretos aqui no cérebro, penetraram profundamente. Quando ele fala que o metabolismo da democracia é muito longo, e se nós olharmos ao longo da história da humanidade, a democracia surgiu na Grécia para resolver um problema específico de uma cidade que olha a palavra, que todos os cidadãos se reuniam e debatiam a solução para determinado problema. Depois ela foi se transformando ao longo dos muitíssimos anos no modelo que chegou agora de representar o cidadão. E eu não vou entrar muito na forma como isso foi evoluindo, mas a democracia se transformou do seu conceito original. Mas, se nós voltarmos à sua origem, todos os cidadãos se sentavam numa praça lá e discutiam os problemas da cidade. E se nós pensarmos nas redes hiperconectadas, a democracia tem que mudar a sua forma e agilizar esse processo de decisão. Tá? Eu não sei, é um pensamento que eu estou vendo. Eu não vejo a solução passar diretamente por um regime centralizado ou ditatorial, mas há uma volta ao seu conceito original usando de redes hiperconectadas. E mais, existem alguns problemas como mudanças climáticas, esta e futuras pandemias e outros, que você não vai conseguir resolver a nível local. Não adianta eu falar, eu vou acabar com a mudança climática, se o país vizinho detona do lado e você vai sofrer igualzinho. São problemas globais. Então, essa discussão não pode ser mais regional, precisa ser global, e não pode ser de um governo, tem que ser de toda a população. Eu tenho mais um comentário, paradoxo, mas vamos primeiro esse daí. Não, perfeito teu ponto, Domingos. E sabe qual é o paradoxo? Quem está levantando essa coisa de ser mundial é a China. Exatamente. É a China que está falando, já falou em Davos, falou agora de novo. Porra, que loucura, né? Vai lá, na sequência aqui, o Erlei. Por favor, Erlei. Bom dia. É só voltando justamente nesse paradoxo que a gente tem discutido muito, questão de empresas e estados, estados e empresa, o posicionamento da China. Eu achei interessante tudo que o Domingos falou, mas também um ponto que o Salim colocou, que hoje, em função da pandemia, as pessoas perceberam que elas precisam de governo. Por outro lado, cada vez menos aceitam o governo. Então, para determinadas questões, a gente vê que essa centralização das decisões, das análises, são fundamentais. Para outros, isso não se aplica. É o que a Madá colocou aí. A gente não está indo para uma centralização porque não vai funcionar. Por outro lado, na China funciona a força. Nos Estados Unidos não está funcionando pela democracia, que é muito lenta. Mas tem pontos que só funcionam com um governo centralizado. Outros só funcionam numa rede em que todos podem aí se manifestar, como o Domingos falou, hoje em escala global. Eu acho que o grande paradoxo é exatamente esse. Qual que será? Existe, na realidade, nem qual que será, existe algum modelo one size fits all para isso, para a gente resolver todas essas questões? Acho que hoje esse é o grande problema dos nossos sistemas de governo. Eu acho que não existe, e cada vez mais vai ficar esse paradoxo. Aqui eu preciso de centralização, aqui centralização não funciona de jeito nenhum, aqui eu tenho sucesso dessa forma, aqui eu tenho sucesso de outro. Será que a gente não vai voltar para as cidades-estado, que o Domingos falou ali, em que todo mundo tem a condição de realmente, efetivamente participar? Agora, até que ponto esse modelo de cidades-estado funciona na economia global? É realmente o grande paradoxo que a gente tem
I urge one size doesn't fit all. Deixa eu dar meus 5 cents aqui antes do Anderson Vai lá, entrar. fala do livro. Isso, então, eu tenho lido bastante um cara chamado Benjamin Barber, né? Esse cara tem um livro chamado If Mayors Ruled the World, né? E aí, esse mesmo livro, o Salim pegou e fez um artigo há uns 2 meses atrás, dizendo que este é o modelo do futuro que ele acredita, que vai ser tropicalizado, vamos chamar assim, por isso que ele citou ali São Paulo, México, Xangai, Tóquio, né? Que teoricamente são os 4 países do futuro, não as 4 cidades do futuro. E esse cara, esse Benjamin, cara, o livro, assim, comprem os livros dele, cara. Tem umas 3, né? Ele fala do Strong Democracy, esse dos prefeitos, e tem um outro que eu gosto bastante, que ele compara o Jihad com o Macworld, MC Word, que é um negócio que você fala assim, não, nada a ver, leiam. Porque, assim, lá ele começa a dar algumas dessas respostas de como esse Open Democracy e essas big cities serão os countries do futuro, né? E tem os detalhes ali, vamos chamar assim, que, como a Madá colocou ali, que são meio que biológicos, é uma coisa meio de organismo vivo, sabe? Não é o que eu acho ou o que o ministério de não sei o que é. Cara, é o que as pessoas que estão aqui ao redor acham. Então, assim, é um bom desafio para vocês. Eu vou pegar aqui bonitinho, mando no chat depois o livro. Sérgio. Acho que vale a leitura, tá? Porque é bem interessante. Madá, se você quiser dar teus pontos, contrapontos, fica à vontade, tá? Eu vou puxando aqui as contribuições excepcionais aí. Erlei, nosso queridíssimo conselheiro certificado, master e agora prof também, né? Tem nos ajudado muito aí. Domingos também, um arquiteto das nossas construções coletivas de saberes. Domingos, desculpa, vocês foram falando, eu não fui agradecendo aqui as contribuições, então muito obrigado, Erlei, obrigado, Domingos, sensacional isso. E na ordem aqui, se eu não me engano, o Gabriel, nosso queridíssimo master carioca do Rio, que, aliás, causou no último, no Clubhouse de ontem, aí, mas vamos para a pauta de hoje aqui. Vai lá, Gabriel, coloca. Não, vamos lá. Eu acho, bom, primeiro um comentário, eu concordo e sou também um defensor ferrenho dessa questão da cidade, né? Eu tenho discutido isso muito, trabalho com mobilidade, trabalho com transição energética, enfim, e eu tenho escutado isso muito, né? A gente vive nas cidades, né? Então os problemas que a gente tem, problemas globais de aquecimento global, de fome, de coisa, mas a nossa vida, né? A vida da população é na cidade, né? Então é aqui que a gente tem os nossos problemas de mobilidade, de energia, de, enfim, acesso à alimentação, de transporte. Então, acho que essa é uma discussão realmente que tem um foco muito forte, e eu tenho visto assim, organizações muito bacanas, tipo C40, algumas organizações legais, né, que tentam juntar exatamente isso. Eu acho que agora, eu tinha isso na cabeça, mas acho que o comentário do Salim, ele amarrou isso muito, né? E o comentário do Erlei aqui também, acho que foi bem nessa linha, acho que para ligar os pontos, né? Mas um ponto que eu queria levantar, que o Salim falou também, a questão de que os líderes não são treinados e eles não sabem navegar esse mundo. E aí o Anderson, enfim, eu posso falar porque eu sei, vocês, provavelmente todo mundo que está aqui participa de um monte de fóruns, de um monte de grupos, e o que eu vejo e me preocupa muito são nesses grupos as pessoas falando, tipo, isso é um absurdo, não, porque essa política, não, porque o Brasil, porque a política no Brasil, porque os nossos líderes são horríveis, tipo assim, cara, ninguém nasceu em Brasília, né? Tipo assim, todo mundo que está lá, a gente que mandou eles para lá, porra. Então, assim, cara, nós somos os líderes, porra. Não tem essa de falar, não, porque os líderes no Brasil são ruins, somos nós que escolhemos, nós que colocamos eles, e nós somos os líderes nas empresas, nas comunidades, enfim, nos meios em que a gente vive. Então eu fico muito revoltado quando eu vejo num grupo de empresários, com os top 300 empresários do Brasil, e o povo fica reclamando que, porra, a política tá a fogo, né? Porque a economia, tipo assim, cara, você tá falando isso para quem, cara? Os nossos líderes têm que fazer alguma coisa. Cara, os líderes somos nós. E eu não vejo as pessoas tendo essa responsabilização. Nós temos que crescer, nós temos que virar adultos e assumir essa responsabilidade que nós temos, pô. E eu acho que, e por isso é que eu faço questão de participar desses eventos e acho, pô, espetacular, cara, assim, porque
Então, somos nós aqui que vamos resolver esse negócio, cara. Então, assim, porra, Anderson, parabéns pela sua iniciativa, cara. Eu sou apoiador, assim, pô, desde sempre. E eu acho que é isso, tipo de coisa mesmo que faz você, o Otávio, enfim, outras pessoas lá do nosso grupo que fazem esse tipo de coisa. Cara, é fundamental, cara. Mudar essa cabeça das pessoas de que, pô, são esses líderes, esses políticos, cara, somos nós que vamos fazer esse negócio. Ninguém vai fazer pela gente. Você sabe, Gabriel, obrigado pela tua provocação, cara. Obrigado. E obrigado pelo teu apoio desde sempre do Master. Já te passo, Madá. Só para citar uma coisa que é importante, a gente discutia, inclusive nas minhas aulas dessa semana do C2I, porque eu converso com muita gente, mas pouca gente tem o que muitos de nós temos aqui, Masters Advisors. Pega, por exemplo, o Pedro Chamuleira, que está aí, que fez o Master com a gente, querido Pedro. Pô, o cara é uma sumidade. Se eu citar aqui todo mundo que está aqui e que faz o programa, seja o Master, seja o C2I, eu acho que eu resumo bem quando eu digo o seguinte, cara, acho que eu vou escrever um novo livro, que é o que eu aprendo com os programas que a gente mesmo criou, entendeu? Porque assim, é sensacional essa rede, esse lifelong learning, só que tem um problema. A gente, para começar a se posicionar dessa forma, Gabriel, eu vejo o muro do ego das pessoas. Porque quem está aqui com a gente discutindo, quem está se provocando, são caras que entendem o lifelong learning, que entendem que é essa continuidade do pensar e de se reunir nisso que promove as mudanças, né? Então eu fico comovido e te agradeço por esse comentário aí, cara, e pelo teu apoio desde sempre, aí, querido Master. Fala, Madá. Eu queria pegar nessa linha do que o Gabriel falou de assumir a responsabilidade, né? Porque tem uma coisa que é o seguinte também, Gabriel, só erra quem faz. Então, quando você não assume responsabilidade, você não tem que assumir erro. A primeira vez que eu estava aqui, eu falei, eu só dou aula e dou dica dos erros que eu já cometi. Porque os erros que eu não cometi, eu não sei ainda como é que conserta. Agora, os que eu já cometi, eu já sei qual a consequência, até onde vai e o que você precisa fazer para consertar. Isso de compreender o ser humano e de não se colocar numa posição de apontar o outro é uma zona de conforto da qual a gente precisa sair e que essa formação tribal da internet dá muito para a gente. Porque quando você aponta algo no outro, para aquele grupo em que você está, dá a impressão que você não tem aquele defeito. E eu tenho para mim que a gente aponta nos outros os defeitos que a gente mais odeia na gente. Então, acho que essa questão da responsabilidade e de que ninguém vai vir salvar a gente, que eu não sei se o brasileiro ainda tem um amadurecimento democrático, não acho que seja ditatorial porque é desobediente, mas é populista. A gente gosta mais de heróis do que de garantir o futuro dos nossos filhos. Então, eu acho que nós estamos exatamente no momento propício em que essa tecnologia reúne a gente para a gente assumir com humildade a responsabilidade que a gente tem. Todos nós temos, e se nós estamos aqui também, é porque todos nós erramos, né? Porque não é uma obra coletiva onde a gente chegou e nós estamos aqui para consertar. É isso que eu queria dizer, Anderson. Pô, obrigado, Madá. E você é um super reforço que nós tivemos para esse pensamento da cidadania digital. Não sei quem acompanha a Madá, gente. Ela tem escrito, se posicionado em relação a essas questões das big techs, acompanhado esse processo todo no mundo. Aliás, vamos fazer o seguinte, Madá, se você me permite aqui ao vivo, aqui, para todo mundo que é Master Advisor, a tua próxima aula do Master, vamos abrir para todo mundo que é Master Advisor, não só para a turma 11 agora, que vai ser mês que vem, começa mês que vem o Master 11. Então, te coloquei na fogueira aqui, mas para quem já fez o programa com a gente historicamente, todas as 10 turmas anteriores do Master, uma já te conhece, né? As 9 anteriores, fica aqui o nosso compromisso de abrir, beleza, o artista está curtindo ali, de abrir, porque a aula da Madá fala de cidadania digital, fala dessa treta toda com as Big Techs, que era uma coisa que lá atrás eu já coloquei no livro 2017, falando da hiperexposição dos riscos digitais, dos riscos reputacionais digitais, e que você foi uma mulher que ousou peitar o pessoal do Sleep Giants. Achei sensacional. Para quem não sabe essa história,
Coloca no chat, Madá, alguma coisa tua sobre essa treta toda de você com o Sleep Giants e tal. Algum artigo que você tem escrito aí que é muito massa. Eu vou colocar as 20 perguntas que não foram feitas, porque quando a gente cai nesse simplismo, né? Eu costumo chamar de doisladismo, porque é um vício da minha profissão, do jornalismo. Você põe um cara falando que a mulher não está grávida e o outro falando que está, mas você não pega o exame. Então, assim, existe isso. E o Sleeping Giant surfou nessa onda, porque ele diz que ele faz a mesma coisa que as máquinas pagas por políticos para destruição de reputação de forma virtual. Ele diz que ele faz o oposto, que ele combate. Mas é impossível você combater alguém tendo as mesmas atitudes. Então, é sempre o que eu falo, a gente presta atenção no conteúdo, então parece que é o oposto, mas não é o contexto. Se quem te apoia presta e quem não te apoia é inimigo, se tudo que você faz é certo, se você nunca erra, se você nunca pede desculpa, no que isso tem de diferente desses apoios políticos malucos que a gente vê? Então, eu fui lá, peitei, e eu ainda estou esperando, cenas dos próximos capítulos. Um dia a gente vai saber qual que era a história verdadeira. Um dia. Não é o momento ainda, eu tenho muita paciência. Tá muito estranho aquele casalzinho lá, né, do interior. Tá meio estranho isso aí. Luiz Ortiz, querido, tá na sequência aí. Gente, nada contra aqui todas as correntes, tá? O espaço Go New é um espaço ao contraditório, né? Se você também quer falar alguma coisa pró-Sleep Giants aqui, fala aqui para a gente aprender de boa, não tem problema nenhum. Fala, querido Ortiz, nosso master conselheiro C2I também, vai lá. Obrigado, Anderson. Olha só, eu queria primeiro parabenizar vocês, porque esse tipo de discussão, na minha opinião, é uma construção de tudo isso que a gente falou, um processo de construção, né? E você fala muito isso, Anderson, eu acho que aqui, inclusive com o Paul e com o Salim, é um processo de construção porque não tem receita, né? Nós estamos vivendo uma coisa inédita e estamos aprendendo com isso. Especificamente em relação ao protagonismo, aqui eu concordo com o ponto do Gabriel em parte, mas a gente precisa desenvolver massa crítica para isso. E foi até uma das perguntas que eu joguei ali no chat. A gente precisa democratizar ou trazer o acesso à população de educação e de saúde. Com a internet, por exemplo, nesse momento de pandemia, muita gente não consegue se educar, né? A gente tá em uma massa que tá se distanciando da outra porque uma tem acesso e outra não tem acesso, né? E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa de massa crítica mesmo, né? É fundamental ter essa massa crítica. E esse processo que a gente tá tendo aqui, ele ajuda numa construção e numa reflexão que eu acho que ainda não tem modelo, né? A gente precisa, ontem mesmo, né, na aula que a gente está falando, precisa ter um MVP, né? A gente tem que ir dando voltas na pista até que a gente vá aprimorando essas coisas, né? E só rapidamente em relação ao poder, né? Eu acho que as grandes corporações elas estão assumindo um poder que os governos estão perdendo e estão esperneando, né? Para reconquistar ou para evitar a perda, né? Mas que eles também fazem uso. Por exemplo, aquele caso da NSA lá dos Estados Unidos espionando os cidadãos americanos, não era espionando gente de fora, né? Então a gente fala, a China faz isso pelo menos de forma aberta. Não é muito diferente, né? Embora eu acho que tem que ter de fato uma convergência de uma regulação global, que eu não sei como fazer isso, nem em que tempo, né? Porque a gente não tem maturidade para isso. Mas esses fóruns e esses tipos de conversa aqui são sensacionais e parabéns também pelo novo curso aí. Gostei muito de saber o Legal, legal. Vamos junto. Parabéns. A gente tem dito em Go New, né, que nós não é só o avanço da tecnologia, nem só o avanço da regulação que vai fazer com que a gente enderece essas contradições, né? É uma sociedade preparada e capacitada como nós temos aqui, chegamos a 21 mil pessoas, é espantoso, para ser bem sincero, tenho comentado com amigos, assim,
era um livro há 3 anos atrás. Ter pessoas aqui como o Antônio Brenneman, está aí, queridíssimo advisor, querido, obrigado aí pela tua presença. Marcelo Monteiro está aqui dos Estados Unidos. Gente, assim, é tanta gente bacana que está aqui que é muito legal. Querido Márcio, você também, cara, super advisor, M&A, e outras cositas mais. Conta aí pra gente, cara. Qual que são as suas percepções aí depois do Marcelo Monteiro? Bom dia, pessoal. Eu quero pegar carona em algumas coisas que foram ditas, especialmente o que a Madeleine falou, tá? Hoje o poder vai estar centralizado, né? E essa transformação digital, a gente está no começo dela, para falar a verdade, porque a gente está no começo dos protocolos de blockchain, dos smart contracts, ou seja, em relação a blockchain, Bitcoin, Ethereum, a gente está como se estivesse na década de 90 para a internet. Agora, o poder descentralizado, o poder onde não está concentrado em algumas protocolos, etc. Na nossa história da humanidade, a gente tem tido graves conflitos, né? Então, o mais recente, a própria maneira como a OMS conduziu a questão do Covid, que era uma questão que ela poderia ter minimizado, os países se não cooperando com as informações, etc. Isso já mostrou que foi um resultado ruim para a sociedade mundial, né? E um pouco mais atrás, eu acho que aí a gente entra nessa questão, dessa discussão do poder descentralizado, foi a Segunda Guerra Mundial, onde a Liga das Nações, que foi a entidade global anterior à ONU, ela foi absolutamente ineficiente em resolver conflitos. Então, no momento que a gente tem uma transformação, e tudo corre atrás da transformação, né? No âmbito de uma empresa, a empresa desenvolveu o negócio, depois vai o back-office ser estruturado, etc. No âmbito mundial, a gente vai ter uma transformação muito mais veloz daqui para frente do que a gente já está tendo, e tudo vai correr atrás. Mas eu queria pegar aí da Madeleine o que ela acha da gente ter instituições globais, se isso é factível ou não nessa nova realidade, para que minimize os efeitos dessas questões. A gente vai ter que ter um lugar de conflito. E, por último, pegando até que o Yuval Harari falou, a gente tem uma carência de líderes mundiais. Não que a gente tem que correr atrás de líderes, como outro colega comentou, mas o fato de você ter um Churchill no Reino Unido evitou muitas tragédias. E quando era o Chamberlain, que era o primeiro-ministro que insistia em negociar com Hitler, deu no que deu. A Alemanha se fortaleceu e aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Então, a liderança, ou a falta de liderança, como a gente viu a questão do Trump com o Covid, ou até mesmo aqui no Brasil, que não preciso nem comentar, isso acaba tornando as coisas mais difíceis no ambiente de transformação. A gente tem tempo, num ambiente de transformação tão veloz, esperar um governo acabar no Brasil para que tome-se atitudes concretas. Então, essa questão de regulação, quem vai acompanhar os reguladores, etc. Será que a gente teria alguma saída na questão de instituições globais, já que o poder vai estar tão descentralizado, distribuído? E, por último, Anderson, eu só queria perguntar que você colocasse aqui no chat o media training que você fez junto com o Sérgio, que vocês estão muito bons de apresentação, hein? A gente consertou os defeitos, né? Você viu? Você viu que a gente consertou? O media training aqui é o se vira nos 30, né, cara? que é Gonil, cara. A EdTech aqui vamos que vamos. Não, vamos lá. Já é um outro pilar do negócio, Gonil aí. Olha. Tem o Embelezator também, Márcio. Tem várias coisas que a gente fez aí. O Márcio provocou aí das instituições globais. Márcio, eu sou suspeitíssima para falar, porque um dos trabalhos que eu fiz na minha vida pelo qual eu mais tenho carinho, que foi participar da equipe que erradicou a pólio em Angola, ele só foi possível devido a instituições globais, tanto governamentais, como é o caso da instituição que eu representava lá como funcionária, que era o Unicef, quanto quem me pagava, que era a Fundação Bill e Melinda Gates. Existem situações que, sem a intervenção de pessoas que estão numa melhor situação financeira e de avanço em outros lugares do mundo, elas não vão se consertar, e essa colaboração é necessária. Por outro lado, você vê que a população lá hoje está lidando melhor com essa vacinação, com essa questão do Covid,
e com as outras do que a gente tem lidado aqui, onde a gente ficou muito isolado. Então, é o paradoxo. Agora, isso dos líderes, o Paul fala isso de não seja mal, né? Você tem que ter na sua cabeça, não pode ser mal. E aí eu adiciono mais uma coisa. Hoje, a gente não é mais o que a gente prega, nem o que a gente faz. A gente é o que tolera. Nós somos o que nós toleramos, porque a gente vive numa sociedade praticamente tribal. Então, eu acho que é essa a questão. A gente tem de dar as soluções locais, mas todos nós temos braços para fora, e disso do global, depois, é claro, nós vamos ter tempo de falar melhor, mas já existem algumas iniciativas, principalmente no âmbito da UNODC, que é o Escritório das Nações Unidas para o Combate a Drogas e Crime Organizado, em cima das Big Techs, há soluções já globais, inclusive tecnológicas de plataforma, para intercâmbio de informações e de expertise entre diversos governos. E quem financia a maior parte disso, ultimamente, tem sido o governo do Japão, porque tinha um problema com terrorismo vindo do Sri Lanka. Então, veja, coisa que nem está no frontline do noticiário é o que está trazendo para a gente grandes avanços nessa área. Bem colocado. Pessoal, nós vamos mais aqui alguns minutinhos, né, para conseguir também avisar todos aqui, vocês ficarem cientes aqui. Vamos emendar aqui mais as participações do Marcelo Monteiro, e aí a gente faz um fechamento aqui. O Erlei, você quer falar novamente, é isso? Só pegando um gancho, você vê como que algumas analogias disso tudo. A Madeleine, no início, começou falando da parte de tudo remete ao orgânico. E hoje, eu tive até a oportunidade de compartilhar no grupo aí da GoNew um artigo da própria Singularity, mostrando, às vezes a gente acha que é muito pequeno, nós não temos poder, mas a gente vê o Covid. O Covid literalmente colocou o mundo de quatro, todo o mundo. E esse artigo da Singularity, eles fazem uma provocação e tiveram a manha de fazer o cálculo, e não sei se vocês chegaram a ler, mas qual que seria o tamanho, o volume, se pegassem todos os vírus Covid hoje no mundo, considerando um nível de contaminação de 3 milhões de pessoas por dia, mas resolvesse concentrar isso tudo, qual que seria o volume disso? E, assim, surpreendentemente, pelos cálculos dele, esse volume dá em torno de 120 ml, é menos da metade de uma lata de Coca-Cola. Ou seja, menos da metade de uma lata de Coca-Cola colocou o mundo inteiro de quatro. Isso, como analogia aí do orgânico, e porque o Gabriel colocou, a gente tem representação, sim, cada um de nós. Então, existem situações de esferas em que a gente demanda essa liderança global, concordo com o Márcio, com a Madeleine, mas a gente não pode abdicar do poder que cada um de nós tem, seja dentro da sua família, seja no seu bairro, seja na sua comunidade, na sua cidade. É isso que a gente tem que voltar aí a pensar e exercer esse poder, e que as redes sociais, de uma forma certa ou errada, bem ou mal, têm possibilitado para todos. Então, é uma loucura esse paradoxo todo, mas para a gente ver aí como o Covid, aí que se juntar tudo do mundo inteiro, é meia lata de Coca, botou o mundo de quatro. Mas o líder certo, no momento certo, ajuda bastante, né, Zé? Sem dúvida. Você sabe que... atrapalha muito. Ou atrapalha muito. Ou atrapalha muito. Mas é um paradoxo, viu, Márcio? Eu não falei, não comentei em cima do teu comentário, mas assim, porque as redes, talvez é um baita papo para o nosso Master Novo Poder que eu coloquei aí, para a gente endereçar lá, né? Assim, será que as redes e o efeito rede, os micropoderes, o quinto, sexto poder, como a gente tem falado, eles não sufocam essas lideranças mundiais, né? Assim, e nós deixaremos de ter... Não é só um apagão da figura, eu acho que minha opinião, humilde opinião, talvez a Madá possa falar com mais propriedade, mas para mim é um efeito sistêmico que faz com que você não tenha mais... Que quando eu concentrava a mídia e vinculava... Pô, Margaret Thatcher era Margaret Thatcher, Rainha da Inglaterra, sei lá, Bill Clinton, né? Mais recentemente até... Enfim, eu acho que... Eu concordo, Anderson. Eu acho que vai até mais além. Ele não só sufoca a presença de líderes mundiais, o nascimento de líderes mundiais, como ele estimula pseudo-líderes, pessoas erradas. Isso então, aí. Esse é o novo Então normal. É uma questão sistêmica, né? Não é só de valores. Esse é um ponto para a gente
Isso aí dá para fazer até um master, uma turma master para discutir. Dá para fazer até um master Novo Poder. Opa, tá pronto, tá pronto. Olha aí, vamos discutir isso aí. Querido Marcelo Monteiro, desculpa, eu falei de Bill Clinton, ele deu um pulo ali. Não foi um exemplo de grandes líderes, não é isso que eu quis dizer, perdão. Vai lá, Marcelo. Gente, parabéns de novo. Eu vou falar super rápido também, que eu estou em cima já de mais um evento começando. Eu pedi para atrasar um minuto só para, na verdade, deixar o elogio. Debate riquíssimo complementando, na verdade, com todas essas ações. Eu sou 200% na mesma linha do ponto que o Gabriel colocou. Eu acho que esse assunto tem que vir para a mesa, sim, começar a discutir isso mais localmente. Não é fácil, e eu ia fazer esse comentário, como você colocou agora. Qualquer novo líder que entrou para essa colocação de debate tem que entender que a realidade do mundo hoje é esta. Então, você tem mesmo líderes com poder de influência no mundo inteiro. Eu tenho escutado um podcast novo que saiu, por exemplo, do Barack Obama aqui, riquíssimo, falando. Ele abriu uma linha, mas assim, muito bacana, só para fazer um pouco do merchan da ideia, mas é ele num debate com Bruce Springsteen, falando de cultura, falando disso, de racismo, falando. Mas você vê a profundidade das colocações, e esse é um exemplo típico. Você monta uma ação dessa e ela tem presença no mundo inteiro, ela tem cobertura. Então, qualquer novo líder tem que ter essa consciência de que ele está se comunicando com qualquer canto do planeta. Mas, de novo, não vou esticar muito. Eu tenho um painel que eu acompanho aqui só para dar essa mesma ideia do exemplo que o Gabriel colocou. Quem conhece bem Chris Evans, ou quem conhece o Capitão América, na verdade, né, de todos os filmes, o Chris é um cara super ativista aqui nos Estados Unidos. Ele montou um painel dele, ele montou um site dele que chama a Starting Point. Depois fica o link depois para conhecer, porque ele é neutro e ele abre debates riquíssimos, exatamente na linha do que o Gabriel colocou. Ele pega empresários, ele pega professores de university colleges, discutindo, na verdade, com parlamentares e senadores temas extremamente importantes. Então, ele põe o time aberto na fogueira para dizer qual é a sua posição nisso. Então, a linha do que entrou nesse debate tem que mudar. Acho que, não vou dizer que a GoNew monte o seu painel nessa história, mas a gente tem um poder de influência, você sabe muito bem disso, Anderson, você está criando um poder de influência riquíssimo. Vamos aproveitar esta fonte e vamos usufruir dela para esse caminho. Tá dada a mensagem de novo, gente. Super obrigado. Parabéns a todos ali. A gente se encontra no próximo. Obrigado, Marcelo. Obrigado. É isso aí. Vamos fechando. Lindas palavras, Marcelo, de incentivo, inclusive. Fico lisonjeado e acho que, como eu tenho dito há 3 anos, isso só tem sentido se a gente entender que é muito maior que uma pessoa ou um livro, né? Endereçar essas contradições. E, para quem lembra, eu falei isso no Master 1. Quem está aqui do Master 1, lembra que eu falei isso. Quando terminou o Master, eu falei, só tem sentido se esse negócio for maior que uma pessoa ou um livro. Então, muito obrigado pelo engajamento de todos vocês. Madá, excepcional. Querido Sérgio, brilhante, né? Condução. A gente... dizem que é deepfake aí o que a gente fez e tal, né? Com o Sérgio, mas acho que não, acho que foi ele mesmo. Brincadeira, cara. Quem está acostumado aí com os nossos bullies. Um robozinho de AI que estava aqui, cara. Um robozinho de AI, não era não. E aí, quem está de camiseta aqui também ganhou um pontinho na média lá do C2I, no programa de certificação de conselheiros. Eduardo Freire está aí, ganhou um pontinho. Deixa eu ver se tem mais alguém aí. Não tem. Então, só o Eduardo Freire ganhou um pontinho na média no programa de certificação. Muito bom, queridos. Grande abraço a todos aí. A gente se vê mais à frente nos nossos eventos. Aguardem que tem novidades brilhantes da GoNew aí. A gente vai para cima desses temas aí com muita força. Grande abraço a todos. Tem música, Maestra Aline? Aqui também, não? Tem. Esse pessoal do time GoNew é sensacional. Temos para quem ainda não nos conhece, né? Por favor, tem aí um e-book gratuito. Acesse esse QR Code lá e gratuitamente você pode baixar o meu livro aí e se interessar de seguir a gente, por favor, fique à vontade, conhecer um pouquinho dos programas também. Grande abraço. Música, Maestra.